Bem, vamos aqui mais um vídeo, né? Vamos falar um pouquinho mais da palavra de Deus, a Bíblia, né? E eu quero falar aqui, gente, neste meu vídeo, né, sobre falsos profetas, né? Eu ouço muitas pessoas falarem, né, assistindo os vídeos deles, né, sobre o falso profeta, mas ninguém explica quem são os falsos profetas, né? Será que eu vou dar conta também de explicar, mediante a palavra de Deus, a Bíblia, né? Se eu não der conta de explicar, às vezes você lendo, né, os textos bíblicos, vocês poderão descobrir, né, quem são os falsos profetas, né? Bem, vejamos primeiro aqui, gente, o livro de Deuteronômio, tá? Capítulo 18, versículos do 20 ao 22, Lucas, capítulo 6, versículo 26. Mas vamos ver na palavra de Deus, a Bíblia, né? Deuteronômio, gente, que está no Velho Testamento, tá, gente? Deuteronômio. E Deuteronômio fica depois de Números, viu, gente? Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 20 ao 22, nos passa a dizer exatamente assim. Do 20 ao 18 diz assim, vejamos. Se um profeta presunçosamente falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, este profeta deverá morrer. Mas talvez você diga a seu coração: como saberemos que Deus Jeová não falou a essas palavras? Quando o profeta falar em nome de Jeová e de Deus Jeová, e o que ele disser não acontecerá, não acontece, nem se cumprirá. Então, Deus não falou aquelas palavras. O profeta a falou presunçosamente. Você não deve ficar com medo dele. Então, está dizendo, o texto bíblico está dizendo, né, que os profetas são aquelas pessoas que falam outras coisas, coloca, por exemplo, né, diz assim que os anjos foram lançados para baixo, né, os demônios, né, aí eles dizem ao contrário, né, do que a palavra de Deus, a Bíblia diz, né, eles são essas pessoas, né, e esse livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 ao versículo 22, e Lucas, capítulo 6, versículo 26, a essência dele, gente, é regra para descobrir falsos profetas. Vocês mesmos viram aí, né, que são pessoas, né, que contradiz, né, o que a palavra de Deus fala, né? E dentro das igrejas há muitas pessoas assim, né? Então, nós não precisamos, a pessoa que fala o que Deus realmente fala, não precisa ter medo do falso profeta, mas eles serão identificados, né, por isso, porque eles contradiz a palavra de Deus, a Bíblia. Bem, vejamos mais também outro texto, né, que é o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 23 a versículo 26. Pois vamos ler, gente, fica depois de Salmos aí, né, o livro de Mateus, né? Vejamos, gente. Livro de Mateus, capítulo 24, gente. Capítulo 24, versículos do 23 ao 26, que diz as seguintes palavras: então se alegrem, se alguém lhe disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres, a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Preste atenção, ou os avisei antecipadamente. Por tudo se lhe disserem, vejam, ele está no deserto, não saiam, ou veja, ele está no
interior da casa. Não acreditem. Tá vendo? Cuidado, gente. Viu? A palavra de Deus disse que é para ter cuidado. Preste bem atenção nas palavras que as pessoas estão falando para vocês. Por isso que eu falo, leia a Bíblia, medita, pesquisa, para que vocês possam saber a diferença, né, do que Deus falou e do que Deus não falou, né? Eu vim aprender, gente, mesmo, foi depois que eu comecei a fazer os meus estudos pessoais da palavra de Deus, a Bíblia, pesquisando, né, e meditando mesmo, para passar os vídeos para depois colocarem aí para vocês verem, né? Então, fica claro, gente, para vocês, né? Vocês têm que ver. Eu escutei muitas pessoas falarem falsos profetas, né? Até eu mesmo já me chamaram de falso profeta. Mas eu peguei e disse, não sou falsa profeta, porque eu falo o que Deus realmente diz na sua palavra, né? Então, eu não sou falsa profeta. Eu nem tiro e nem coloco aquilo que não devo, né, falar, né? Nem devo dizer, porque até mesmo o livro de Revelação, o Apocalipse, né? Deus, ele instruiu o salmista, né? Ou o profeta, para poder escrever na palavra dele que aquele que tirar ou pôr, né, daquilo que Deus escreveu na sua palavra, a Bíblia, né? Deus tirará da sua vida um quinhão, né? Ou uma quarta parte, né, da sua vida. Então, quem não quer que tire nada, né, da sua vida, tem que falar realmente o que a palavra de Deus, a Bíblia, né, tá dizendo, né? Então, aqui eu deixo esse meu vídeo, sabe, com este alerta, né, com esses versículos bíblicos para vocês, né? E que vocês possam pôr em mente. Gente, a essência do livro de Mateus, capítulo 24, versículos, né, do 23 ao 26, e Mateus capítulo 7, versículo do 15 ao 23, a essência dele é: predito, reconhecidos pelos seus frutos, os falsos profetas, tá? Tá aí, tá mais, né, mais abrangido aí, né, o que eu queria dizer para vocês, e que Deus dê muita saúde, paz, harmonia, felicidade e prosperidade aí, né, onde vocês colocam os vídeos de vocês e no trabalho de vocês, tanto na rede social como secular. Muito obrigada e até o próximo vídeo, né, gente? Mas antes, obrigada por me assistir, por me seguir, comentar, compartilhar e curtir aí também, tá? E fazer download dos meus vídeos, né? Pode fazer o download, gente. Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!